A paz do Senhor, queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Eu sou o professor Roberto e estou trazendo hoje a última lição do nosso trimestre, a lição de número 13, lição esta que traz como tema a gloriosa esperança do apóstolo. Antes de refletirmos nesta lição, eu gostaria de convidar você para se inscrever em nosso canal, depois ativar o sininho de notificações e não esqueça de dar o seu like, tá? Também não esqueça de fazer o seu comentário. E é estes comentários que vai nos ajudar a cada dia mais melhorarmos em nosso trabalho. Tá bom, meus queridos? Então, como eu disse, a temática da nossa lição é a esperança, né? A gloriosa esperança do apóstolo Paulo. E a esperança, na verdade, essa esperança cristã, ela constitui-se em algo essencial para a fé de todo cristão, pois ela trata de uma das três virtudes teologais, ao lado da fé e do amor. Então, a ideia de esperança pregada pelo apóstolo Paulo está enraizada na fé salvífica de Cristo. E a esperança dos cristãos ela é trazida à existência através da presença do Espírito Santo em nossa vida. Não é à toa que Paulo ele carregava tão viva esta esperança no seu coração. Isso não foi gerado, digamos assim, na vida do apóstolo Paulo por ele mesmo, não. Foi a presença do Espírito Santo na sua vida. E é justamente esta presença que faz com que nós tenhamos esta esperança cada dia mais viva, né? Crendo e aguardando a vida eterna, aguardando a transformação deste corpo em um corpo glorioso, aguardando também a volta de Cristo para arrebatar a sua igreja. Então, a esperança, conforme diz o escritor da lição no seu livro, ela relaciona-se de forma especial com o caráter de Deus. Ele diz que tanto no Antigo como no Novo Testamento. E nós podemos dizer assim, é a esperança dos justos, porque as suas promessas, elas garantem tudo quanto Deus tem prometido para todos nós, né? Então, nas cartas do apóstolo Paulo, a esperança, ela inclui a fé em Deus e também na obra salvífica de Cristo, para nos garantir a vida eterna. Então, gente, esta esperança, ela nos faz perceber que este futuro novo, que este futuro que foi garantido pelo próprio Cristo, que nos chamou, que nos resgatou, este futuro prometido, ele pode ser aguardado por todos nós, né? Esta esperança de vida eterna, ela deve continuar viva no nosso coração. Então, o primeiro tópico da nossa lição, ele fala sobre a consciência de Paulo diante da morte. Então você veja só como é interessante refletirmos sobre isso, porque Paulo, ele apesar de ter consciência de que ele estava prestes a morrer, em pouco tempo lhe tirariam a vida, mas a morte ele não encarava como algo tenebroso, como algo assustador. Veja o que ele diz na sua carta escrita a Timóteo, na sua segunda carta escrita a Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 6. Diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Então, quando Paulo ele escreveu esta carta, ele já estava vivendo esta realidade de que poderia morrer a qualquer momento. E o escritor da lição, ele diz que esta consciência clara de que ele haveria de padecer pelo nome de Jesus, não permitia ter medo, ou até mesmo frustração da morte. Mas, irmãos, é interessante que ou por que não dizer nesta epístola, não pede, o apóstolo Paulo, ele não pede para os irmãos orarem para ele sair da prisão. Por que será isso? Na verdade, ele já estava convencido
de que a hora da sua morte estava chegando. Porque ele poderia pedir, ó irmãos, ore, não é para que eu saia desta prisão o mais breve possível. Mas ele não faz isso. Porque, como eu disse, ele já tinha consciência de que a sua morte já estava chegando o momento. Então, o escritor Hernandes Dias Lopes, quando ele falava sobre esse assunto, ele dizia que o veterano apóstolo Paulo, ele sabe que vai morrer, mas de uma coisa ele tinha consciência, de que não era Roma que iria tirar a sua vida. Era ele mesmo que iria oferecê-la. Por isso que ele diz aqui nesse texto, né? Veja só, eu vou ler mais uma vez, para que vocês percebam isso no texto, porque eu já estou sendo oferecido, aliás, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Então veja que era a vida dele, ele encarava como se fosse uma aspersão de sacrifício, né? Então era ele que estava oferecendo a sua vida. Interessante isso aqui. Então, esta aspersão de sacrifício, de acordo com alguns escritores, ele diz que era uma espécie de costume na litúrgico, né, entre os judeus, de derramar vinho, né, ali naquele sacrifício, que era uma oferta de bebida, chamada de libação, né, o vinho ao pé do altar. Então Paulo ele se via como isso, né, sendo oferecido como oferta de libação. Mas por que ao pé do altar? Porque o verdadeiro sacrifício era Cristo. E ele estava ali como oferta de libação. Então, é muito interessante nós podermos observar isso, né? Mostrado pelo apóstolo Paulo. E o maior pregador, o maior missionário, o maior teólogo, o maior plantador de igreja da história do cristianismo, ele estava ali ficando velho, né? Jogado numa masmorra, estava pobre, cheio de cicatrizes, abandonado no corredor da morte, e não estava ali pregando prosperidade ou teologia da prosperidade para ninguém. Não, ele estava crendo de que o dia dele estava chegando. Então, um dos livros que eu gostaria de que os irmãos lessem, refletissem, é um livro de Rick Warren, chamado Uma Vida com Propósito. Porque Paulo, irmãos, ele entregou a sua vida e ele também dedicou a sua vida como uma forma vamos dizer assim, de um trabalho total para o mestre. A vida dele teve um propósito. E Rick Warren, ele fala sobre isso no seu livro. No seu livro, ele leva-nos a refletir sobre alguns questionamentos, tipo assim, será que eu aprendi realmente a amar e a confiar em Jesus? O que é que eu estou fazendo aqui nesta terra? Então é importante, irmãos, nós que estamos aqui, termos um propósito aqui nesta vida. E Paulo, ele tinha aqui uma vida com propósitos. É por isso que para ele tanto fazia viver como morrer. Então é importante você fazer esse tipo de pergunta a você mesmo, fazer essa reflexão, né? O que é que eu estou fazendo com os dons e com os talentos que Deus me deu? É importante você refletir nisso. Será que eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus, cumprindo os seus propósitos? Então, o escritor Rick Warren, ele nos leva a esta reflexão no seu livro. O número 2 desse primeiro tópico, ele diz, combati o bom combate. Baseado na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esse linguajar usado pelo apóstolo Paulo, né, nos conduz como se fosse para uma luta de gladiadores nas arenas romanas.
E Paulo, ele lutou a luta, mas não uma luta comum, como alguns lutam, né? De braço. Não foi. Mas a boa luta, a luta nobre. Ele correu a corrida verdadeira. Ele permaneceu na raia até o fim. E é por isso que depois ele fala de uma coroa, que é justamente a marca que seria entregue para o vencedor, como se fosse uma medalha olímpica dos dias de hoje. Então Paulo, quando ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, ele está justamente mostrando esta realidade de um lutador, de um gladiador, de alguém que está numa Olimpíada correndo. Esta é a ideia que traz o texto. Então ele estava reconhecendo uma vida bem vivida ao serviço de Deus. E Paulo, ele se considerava um soldado a serviço de Cristo. A vida dele foi uma vida de servo, servindo a Cristo. Então, ele ia aonde Jesus mandava. Ele cumpria as missões que recebia de Cristo. Então, ele agora estava chegando ao fim do seu serviço militar. E é interessante, irmãos, que seguir a Jesus é entrar em uma batalha. Nós precisamos ter consciência disso. Há pessoas que querem seguir a Jesus, mas não têm essa consciência de que desde o momento em que ele decidiu servir a Cristo, ele está entrando numa batalha, ele está combatendo contra o pecado. Primeiro contra a sua própria vida e depois contra as forças do diabo neste mundo. É uma batalha. Então a nossa missão é conquistar, é fazer crescer o reino de Deus através da pregação do Evangelho. Mas nós não combatemos sozinhos, não. Em Jesus, a vitória é certa. E você tem a ajuda de Cristo. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí talvez você ia dizer, mas, professor Roberto, se Jesus disse que só vai estar comigo até a consumação dos séculos, e o que vai ser de mim depois da consumação dos séculos? Depois da consumação dos séculos, não é Cristo que vai estar com você, é você que vai estar com Ele. Não é maravilhoso? É? Então, Paulo, ele lutou contra poderes, irmãos, sombrios, da maldade, né? Contra o próprio Satanás, contra os vícios judaicos, contra cristãos e gentios, contra a hipocrisia, contra a violência, contra conflitos, contra a imoralidade. Paulo, ele combateu muita coisa errada, irmãos. Então, Paulo foi um verdadeiro lutador, um verdadeiro guerreiro da fé. E esse número 3 do primeiro tópico trata sobre gratidão e esperança. E o texto é a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, os versículos 7 e 8. O versículo 7, inclusive, eu já li, né? Ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas o versículo 8 diz, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, o apóstolo Paulo, ele olha para o passado com um sentimento de gratidão neste versículo. Quando ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isto é um sentimento de gratidão por tudo que ele viveu. Mas também ele olha para o futuro, quando ele diz, desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Veja só. Então ele olha aqui para um futuro de esperança. O escritor da lição, ele diz que além de combater o bom combate, o apóstolo, ele acabou a carreira e guardou a fé. Aí ele diz assim, mais importante do que começar é a forma como terminamos a carreira.
E ainda continua dizendo o escritor da lição: o apóstolo tinha consciência da carreira que percorreu e da fé que guardou. Durante os anos de ministério, sua fé permaneceu pujante e robusta, o que lhe permitiu olhar para a sua circunstância com atitude serena. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, aqui, ele comparou a vida com uma corrida. E no final, o vencedor recebe o prêmio, como eu disse, né? E Paulo, ele se considerava um vencedor. E ele não somente ele era um vencedor, mas todos os que seguem a Jesus, todos os que terminam esta carreira fiéis a Deus, não abandonando, não parando no meio do caminho. Então ele estava chegando ao fim da corrida e estava pronto para receber o prêmio. Isso aqui também é uma palavra de incentivo para todos nós. Quem quer vencer uma corrida, ele precisa de esforço, precisa de preparação, porque durante a corrida vem cansaço, não é? Vem fadiga, vem o desânimo. E não podemos desistir antes de chegar na meta. Então a vida nem sempre, irmãos, é fácil. Diante da vida, desta corrida da vida cristã, nós encontramos dificuldades, barreiras, problemas para nos fazer parar nesta caminhada. Mas o cristão precisa botar na mente o seguinte: eu tenho uma meta. Minha meta é Jesus. Eu tenho um alvo. O meu alvo é Cristo. É isso que precisamos entender. Então, precisamos olhar para a vida com o sentimento de gratidão de dever cumprido. E isso associado à serenidade de saber que está indo para a presença de Jesus. Que está, a qualquer momento que você partir, você vai estar com Ele. Então era esse sentimento que Paulo tinha na sua vida. E é por isso que Paulo, ao olhar para o seu futuro, onde a morte demonstrava ser algo real, que o aguardava, ainda assim ele enxergava o seu futuro com esperança, sem nenhuma atitude de desespero. Não. Paulo vivia pela fé, irmãos. A fé lhe dava segurança, a fé lhe dava certeza. Ele sabia que estava enfrentando dificuldades, sofrimentos, morte. Mas guardar a fé era algo para ele o mais valioso, era o tesouro da vida do apóstolo Paulo. Então, pela fé, irmãos, é que o cristão, diante de qualquer circunstância adversa, ele encontra paz, sossego nos momentos de adversidade da vida. Por quê? Porque a fé faz ele se firmar e confiar nas promessas de Deus. E Paulo, ele vivia essa vida de confiança nas promessas de Deus. Essa esperança que ele carregava no seu coração, de que ele um dia ia se encontrar com Cristo. Paulo tinha essa certeza. É por isso que ele não estava tão preocupado assim em dizer: eu não quero morrer, não. Paulo vivia numa esperança tão viva de se encontrar com Cristo, que para ele não importava a morte, porque ele já carregava essa esperança tão viva no seu coração, de que partiu daqui, era um encontro glorioso com Cristo. Então é isso que nos fica neste primeiro tópico da lição. O segundo tópico da nossa lição, ele trata sobre a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Então, no número 1, fala sobre a volta do Senhor em 1 aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17 e o 18. Então, o texto que eu acabei de citar, né, do apóstolo Paulo, ele trata sobre dois fatos importantes da volta de Cristo, quando ele vai arrebatar a sua igreja. Primeiro é a ressurreição dos mortos. E depois,
o arrebatamento dos vivos. Então a volta do Senhor, aqui em 1 Tessalonicenses, neste capítulo 4, ele trata sobre essas questões maravilhosas. E é interessante que o pastor Antônio Gilberto, quando ele falava sobre isso, da primeira ressurreição, que abrange pelo menos 3 distintos grupos de ressuscitados, de acordo com o pastor Antônio Gilberto, há 3 distintos grupos de ressuscitados, ou da primeira ressurreição. Então o pastor Antônio Gilberto fala o primeiro grupo, que ele chama de as primícias da primeira ressurreição. E isso ele toma como base, inclusive, um texto de Levítico, né? Baseado nesse texto de Levítico, que trata sobre a colheita em Israel, como era que ela acontecia. Então ele mostra de forma bastante clara, no seu livro Calendário da Profecia, que o primeiro grupo é o grupo das primícias da primeira ressurreição. Aí ele diz no seu livro que são Cristo e os que ressuscitaram quando ele venceu a morte. Então, no momento que Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que muitos corpos de santos que dormiam também ressuscitaram, né, depois da ressurreição dele. Então, isso era representado pela festa das primícias, lá em Levítico capítulo 23, versículo 10, 11 e 12. Então ele mostra no seu livro isso. O segundo grupo de ressurreição é comparado também com essa colheita, né, que ele chama da colheita geral, que representa a ressurreição do dia do arrebatamento da igreja. Então o primeiro grupo, como eu disse, é o grupo das primícias, né, que foram aqueles que ressuscitaram com Cristo. O segundo grupo, a colheita geral, que são os ressuscitados no dia do arrebatamento da igreja. Então são aqueles que vão ressuscitar no dia do arrebatamento. E o terceiro grupo, que o pastor Antônio Gilberto trata, é o que ele chama, que acontecia na colheita de Israel, que são os rabiscos. Porque era assim que acontecia na colheita de Israel, né? Eles colhiam, primeiro, aqueles primeiros frutos que amadureciam primeiro, depois eles faziam a colheita geral, mas quando eles iam fazer a colheita geral, tinha alguns frutos que tinham um amadurecimento tardio. Aí eles deixavam eles lá para depois, que eram os chamados rabiscos. Então o pastor Antônio Gilberto disse que essa colheita, né, dos rabiscos são os gentios salvos e martirizados durante a grande tribulação. Então será uma ressurreição destas pessoas. Eles ressuscitarão logo antes do milênio, de acordo com o pastor Antônio Gilberto. E é bom deixar claro que a palavra ressurreição, ela implica em ressurreição do corpo que morreu, não é? E que foi sepultado. Por quê, irmãos? Se não for o mesmo corpo que morreu e que foi sepultado, será que a gente pode chamar isso de ressurreição? Não dá para chamar. Para ser ressurreição, eu tenho que ressuscitar com esse mesmo corpo. Se for enterrado o corpo do Roberto e ressuscita outro corpo, isso é ressurreição? Não é. Então tem que ser esse mesmo corpo, né? Então, Paulo, ele afirma, porque vós mesmos sabeis muito bem que no dia do Senhor virá, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. É outra reflexão bem interessante, tratada aqui nesta lição. Então, o que Paulo queria dizer que quando ele compara o dia do Senhor como um ladrão de noite? E o próprio Cristo também falou isso, né? Que o seu dia aconteceria como o dia da sua vinda como um ladrão de noite. Por quê? O que é que significa isso? Então, irmãos, precisamos refletir nisso. Chegar como um ladrão de noite é chegar num momento que ninguém espera, que ninguém está aguardando. Porque um ladrão, ele não vai avisar a hora que vai chegar. Ele chega justamente num momento inesperado, quando as pessoas não estão atentas a isso. Então, para muitas pessoas,
Jesus vai chegar como um ladrão de noite. Quem são as pessoas que Jesus não vai chegar como um ladrão de noite? Para aqueles que estão preparados, que estão atentos para a volta de Cristo. Mas para aqueles que estão desatentos, Jesus virá como um ladrão de noite. Esta é a verdade. Então, o ensino de que Jesus virá como ladrão, né, com frequência na Bíblia, como eu disse, contado pelo próprio Cristo. Inclusive tem uma parábola também falando sobre isso, né? Em Mateus capítulo 24, no versículo 43, diz assim: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Então isso aqui fala do cristão. O cristão, ele tem que estar atento. Atento. Aqueles que estão desatentos, despreparados, vão ser pegos de surpresa, né? Então esta é a realidade. Então, na sequência do Novo Testamento, há outras passagens que falam de que Jesus virá como um ladrão. E o apóstolo Paulo, ele também escreve sobre isso. Então, mesmo que para alguns, né, não pareça nem ter sentido, mas a realidade é essa, irmão. Jesus, ele vai vir como um ladrão de noite e surpreenderá o mundo. Não a igreja, porque a igreja vai ser arrebatada, vai estar atenta. Mas o mundo, tudo indica, irmão, que o caráter inesperado da vinda de Jesus, de Cristo, é realmente muito importante nesse texto bíblico aqui, que nós tratamos. Porque esse ensino, como eu disse, ele aponta para o momento final daquilo que vai acontecer no dia da volta de Cristo. Então, é muito interessante refletirmos nisso. E Jesus também, ele comparou o dia da sua vinda, inclusive, como nos tempos de Noé. A civilização da época estava vivendo como? Normalmente, sem preocupação nenhuma. Os homens comiam, Jesus disse, né? Bebiam, casavam-se, davam-se em casamento e não perceberam a iminência do juízo de Deus, até que o dilúvio caiu sobre eles. E muita gente vai acontecer isso. As pessoas não estão nem aí, ó. Quando se fala da volta de Cristo, eles estão aí, ó, comendo, bebendo, farrando, não estão nem preocupados. Muito bem. E o número 2 desse segundo tópico, o que que fala? Bom, o número 2 fala as duas fases dessa vinda. Interessante, né? De que nós, assembleanos, pregamos e ensinamos de que a vinda do Senhor Jesus é o acontecimento mais esperado da igreja. E que foi predita, inclusive, pelas Escrituras várias vezes. Então, a primeira vinda de Cristo ao mundo aconteceu há cerca de 2000 anos atrás, e foi justamente o momento em que ele despojou-se de sua glória e fez como nós, não é? Como nós, seres humanos, devemos fazer, né? Nos revestir de humildade, se quisermos realmente viver uma vida cristã autêntica. Então, Jesus, ele se revestiu de humanidade, né? E a partir daí, irmãos, a Bíblia mostra, né, que ele veio aqui ao mundo, andou com todos nós, mas, se nós analisarmos a fundo, depois Jesus ele volta para o céu, né? Mas ele promete voltar a sua segunda vinda. E se analisarmos a fundo as profecias bíblicas, quanto a essa questão da segunda vinda de Cristo, né, do Senhor Jesus, nós atentaremos que esta vai se dar em duas fases distintas. Então, somente assim você poderá entender melhor como vai ser cumprido de forma completa e cabal os objetivos desta vinda de Cristo. E além disso, irmãos,
há uma grande diferença nos relatos da segunda vinda de Cristo. Então, vejam só, na primeira fase da segunda vinda de Cristo, ocorrerá o arrebatamento da igreja. Então, é o chamado rapto dos santos da terra. É um acontecimento global, simultâneo, em todo o planeta. Então, a profecia, ela completa até a questão dos fusos horários, né? Não importa. Então, esse evento, ele é um evento inesperado, mas ao mesmo tempo rápido. Em fração de segundo, Jesus vem e arrebata a igreja, né? E os mortos salvos também vão seguir. Então, essa é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, e que é a esperança da igreja. Mas tem uma segunda fase. Então, na primeira fase, ocorrerá a vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja. Já na segunda fase, vai ocorrer a vinda de Cristo em glória. Ou seja, isso vai ocorrer 7 anos depois do arrebatamento da igreja. Então o Senhor vai vir em glória de forma visível aos olhos humanos, e nesse retorno de Jesus à terra, ele virá acompanhado dos seus santos, que é a igreja. E qual é o propósito de Jesus ainda vir aqui com os santos? É de julgar as nações, de restaurar o reino de Davi e também de cumprir a promessa que Deus fez por meio do anjo Gabriel. Que o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó e no seu reino, e o seu reino não terá fim, de acordo com Lucas, capítulo 1, versículo 32 e o 33. Então vocês observam, irmãos, que estabelecer o reino de justiça e paz, que é o reino de Deus, né, de 1000 anos, é um propósito de Deus aqui nesta terra. E esta segunda vinda dele, nesta segunda fase, vai acontecer justamente para isso também, para estabelecer o reino milenial aqui na terra. E no número 3 desse segundo tópico, fala sobre a grande tribulação. E é muito interessante refletirmos sobre isso. Por quê? Porque existem pelo menos 3 correntes teológicas sobre esse assunto. Existe o ou midi-tribulacionismo, existe o pós-tribulacionismo e existe o pré-tribulacionismo. E o que é que ensina cada uma dessas doutrinas? Bom, o mesotribulacionismo, o midi-tribulacionismo, ele defende que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Então eles acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas quando chegar no meio da grande tribulação, Jesus vem e arrebata a igreja. Já os pós-tribulacionistas, eles defendem que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo trata-se de um único evento e que ocorrerá após o período da grande tribulação. Veja só, o midi, ou mesotribulacionismo, ensina que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Já o pós-tribulacionismo ensina que a igreja vai ser arrebatada depois de passar toda a grande tribulação. Então passou, terminou, aí é que a igreja vai ser arrebatada. Mas essa não é a doutrina que ensina a nossa igreja. Por isso que precisamos estar atentos. E o que é que a nossa igreja acredita? A nossa igreja acredita no pré-tribulacionismo. Então esta é a visão das Assembleias de Deus no Brasil, que defende a ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação e que a volta de Cristo se divide em 2 etapas, secretamente para buscar a igreja e em glória de forma visível, né, a todos no período da grande, no final da grande tribulação, né? Então a maioria dos expositores bíblicos crê que o arrebatamento da igreja assinalará o começo da grande tribulação, que foi descrito na Bíblia. Então, a partir do momento que a igreja é arrebatada, então ocorrerá, terá início a grande tribulação.
também conhecida, né, como o dia de angústia de Jacó, lá em Jeremias 30, versículo 7. Ou o dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor também, ou ainda o dia da ira do Senhor. Então, o que é que denota aqui? Denota o caráter daquele período, né? Esse dia, como veremos a seguir, será causado pela entrada do homem da iniquidade no cenário político mundial. Então, numa época de grande apreensão e incerteza quanto ao futuro da humanidade, e a gente percebe que, de repente, este homem ele vai entrar. Mas por que nós assembleanos não acreditamos de que a igreja vai passar pela grande tribulação? Porque, irmãos, Deus não reservou para os seus filhos, para a sua igreja, ira, vingança. Não. Deus reservou para a sua igreja o céu de glória. Por isso que nós não acreditamos nisso, né? Então, de acordo com Saulo Soares da Silva, né, em seu livro A Grande Tribulação, Palco do Anticristo, ele fala sobre os propósitos divinos da grande tribulação. Aí ele diz, primeiro propósito é levar Israel a receber o Messias. Esse é o primeiro propósito. Então, eles já rejeitaram o pai, né, quando pediram o rei a Samuel, rejeitaram o Messias, o Filho de Deus, né, pedindo para o crucificarem, para o matarem, dizendo que não queriam, preferiram Barrabás, e eles rejeitaram também o Espírito Santo. Pois Estevão, no seu discurso, antes do seu martírio, ele falou aquela casta religiosa, lá em Atos capítulo 7, versículo 51, ele diz assim, Estevão, homem de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Está em Atos capítulo 7, versículo 51. O segundo propósito, de acordo com o nosso irmão Saulo Soares. Bom, o segundo propósito é trazer juízo sobre o mundo. E é interessante que o pastor Antônio Gilberto, né, ele mostra de forma detalhada, né, de que a tribulação ela vai ser um período em que as pragas, né, as pragas e as taças do juízo de Deus serão derramadas sobre a terra. Então, é isso que a gente percebe, né? E em Isaías, no capítulo 13, versículo 11, Deus afirma, castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Já no livro de Apocalipse, Jesus ele fala sobre a igreja, né? Ele diz assim, lá em Apocalipse 3:10, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Então nós podemos ver, como eu disse neste versículo, o Senhor dando garantias à sua igreja de que ela será poupada daquele tempo de sofrimento, sobrevirá sobre o mundo para punir a terra. Então, é um tempo de juízo. É um tempo de juízo. Muito bem. O terceiro tópico da nossa lição fala sobre dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Número 1. Uma atenção à expressão dos tempos e das estações. Bom, a nossa lição ela fala o seguinte, os termos tempos e estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso aos seus discípulos, logo depois
de sua ressurreição. Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos 1 e 7. Tanto os termos em 1 Tessalonicenses quanto em Atos dos Apóstolos trazem a noção da iminência da volta do Senhor. Por isso devemos viver em vigilância em todo o tempo, não procurando adivinhar datas ou períodos, pois não sabemos o dia nem a hora que o Senhor Jesus virá. Então, é muito importante isso aqui, né? Então, Paulo, ele inicia este capítulo acalmando a ansiedade de muitos irmãos, e hoje tem gente desse jeito, ansioso para querer saber o dia e a hora que Jesus vai voltar. E naquela época não foi diferente, né? Eles ficavam temerosos, irmãos, porque eles achavam que só iam participar do arrebatamento aqueles que estivessem vivos. Era uma realidade. Muitas vezes a gente nem percebe isso, desta realidade vivida por aqueles discípulos daquela época. Mas a preocupação deles com a volta de Cristo, rápida, iminente, era justamente por isso. Porque eles achavam que se fosse morrer, eles não iam desfrutar do arrebatamento. Só quem estivesse vivo. Mas aí Paulo chega para esclarecer para aqueles irmãos que não era bem dessa forma como eles imaginavam, né? O Champlin, em seu comentário, de Atos 1 e 7, ele diz assim: tempos e as épocas que aparecem nesse versículo referem-se aos períodos de tempo e aos pontos definidos de tempo em que Deus haverá de cumprir a sua vontade de maneira específica, né? Então, irmãos, a gente muitas vezes fica nessa preocupação, como eu disse, mas Paulo aqui deixa claro. E por que será que Paulo ele não achou necessidade de escrever sobre o tempo e as estações da volta de Cristo? Por que será? Será que Paulo achava um assunto sem importância? Lógico que não, irmão. Porque a questão do que Paulo mostrava aqui é que o papel da igreja não é especular tempo, época que o Pai reservou para o arrebatamento da igreja, para a volta de Cristo. Não, mas está engajada na obra, preparada para o grande dia do arrebatamento. Esse é o principal, e esta era a principal mensagem que Paulo queria deixar claro para os irmãos. Então a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com atitude de expectativa, de vigilância, de coragem, de militante, confiante. Esta é a realidade. Número 2 desse terceiro tópico, uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Atos capítulo 2, versículo 17 e 18 diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. Então, o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias, conforme foi profetizado pelo profeta Joel, lá em Joel capítulo 2, e aqui em Atos dos Apóstolos, justamente no momento do dia de Pentecostes, onde Pedro declara que ali, do que havia acontecido, foi o cumprimento de uma profecia de Joel na sua íntegra, né? Ele mostra em primeiro lugar o sinal de seus últimos dias, os últimos dias ter dado o seu início a partir dali. E o segundo fato é que haveria o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Não era só sobre uma pessoa, não era só sobre os apóstolos, ou somente aqueles discípulos, não. Era sobre toda a carne. Então, ao contrário do que muitos entendem, o derramamento do Espírito
é sobre toda a carne. A maior mensagem da igreja para esses últimos dias, irmãos, antes da vinda de Cristo, talvez alguém diga assim, eu devo pregar milagre? Devo pregar cura? Expulsação de demônios? É algo interessante a igreja viver isso? Lógico que é. A igreja precisa viver milagre, cura, expulsação de demônios. Sim. Jamais deve deixar de vivenciar isso. Principalmente uma igreja pentecostal. Mas a maior mensagem é a mensagem de salvação do Evangelho de Cristo. Essa é a maior mensagem. Então, a partir do momento que o homem encontra-se com Cristo, Cristo derrama, inunda o seu coração de amor, do seu espírito. Não é? E a partir daí, o homem passa a ser um servo fiel dele. Então, Jesus, ele, ali no dia de Pentecostes, ele batizou todos os que estavam ali reunidos. Todos os irmãos. Então, não foram apenas alguns que falaram em línguas. Não. Mas todos os que estavam ali presentes. E quando alguns questionaram, mas como é que pode ser isso? Isso não é uma promessa, não é só para nós, não. É para os que estão longe, para os que estão perto e para todos quanto Deus chamar. Número 3, para nós encerrarmos. Espírito e porvir. Temas da nossa pregação. Então, irmãos, hoje nós podemos ver a diferença da mensagem de 50 anos atrás. Então, a gente observa que era comum, há épocas atrás, eu me converti em 88, está com 33 anos, mas a gente já na minha época já ouvia pregar muito sobre batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, né? A volta de Cristo. Então tudo isso eram mensagens que a gente ouvia constantemente. Mas infelizmente a realidade de hoje é diferente. Inclusive, Renato Vargem, falando sobre 4 importantes motivos que levou esse quadro atual de não falarem mais sobre esse assunto, o primeiro motivo que ele aponta é as mensagens pregadas nas igrejas estão muito mais focadas no aqui e no agora do que na eternidade. E aí ele continua dizendo, o que se deve em parte à teologia da prosperidade, que ao ser pregada e defendida pelos pastores, tem introjetado no ouvinte a esperança de que uma vida de alegria e plenitude se encontra aqui nesta terra. E o segundo motivo? Bom, em segundo lugar, ele diz que é o secularismo, que foi introduzido nos púlpitos, né? Levando boa parte dos pastores a substituírem pregações que tratam da questão escatológica por mensagens relacionadas a uma vida de sucesso nesse mundo, né? Secularismo. Vamos buscar isso, buscar aquilo, buscar riqueza, buscar casa. Reuniões de empresários. Secularismo. Em terceiro lugar, o hedonismo. Essa talvez, ele disse que seja uma das mais fortes características de uma igreja que deixou de pregar sobre a volta de Cristo. Ele diz isso porque devido ao antropocentrismo reinante nos púlpitos. Cristo foi trocado pela satisfação humana. Homem, antropocentrismo, né? Só pensa em si. Ele quer ser o centro das atenções. E Cristo? Onde é que fica nessa história? Então é isso que está acontecendo. E por último, o desconhecimento bíblico dessa doutrina. Então, infelizmente, irmãos, esta é uma realidade. Quando se vai conversar com muitos líderes, percebe-se a falta de conhecimento das Escrituras e principalmente
na área de escatologia. Infelizmente, essa é uma verdade. Bom, a nossa lição foi muito interessante, né? Ela veio com um objetivo de enfatizar principalmente, irmãos, a gloriosa esperança do cristão na volta de Cristo, de nunca perder essa esperança, mas cada tópico vem com um objetivo, né? E é importante que você, como professor, enfatize cada um desses objetivos. Primeiro, a consciência de Paulo diante da morte. Ele tinha consciência que ia morrer? Tinha. Mas ao mesmo tempo não temia. Encarava a morte com a realidade presente, mas ao mesmo tempo sem medo, sem espanto, sem agonia. Não, com calma, com tranquilidade, porque ele tinha uma esperança viva no seu coração, que era se encontrar com Cristo. Em segundo lugar, então, o professor deve apresentar essa doutrina bíblica de Paulo sobre a volta de Cristo. Muito importante. Uma doutrina, inclusive, deixada, como eu disse, de ser pregada nos dias de hoje. Prega-se pouco sobre a volta de Cristo. Então é importante despertar os seus alunos sobre este assunto. E, por último, você deve tratar sobre as estações até a volta de Cristo, né? Os tempos e as estações, que foi o que vimos agora, né? Então, muitas pessoas estão preocupadas. Há igrejas que marcaram a volta de Cristo e outras que querem marcar a data que Cristo vai voltar. Mas a preocupação do cristão não deve ser essa. Que dia Jesus vai voltar? Não. O que o apóstolo Paulo deixou claro é que nós devemos viver uma vida de vigilância. Isso significa dizer, uma vida sempre pronta, para no momento que ele voltar, eu estar preparado. Que Deus abençoe.